Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Esta semana estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi relatado pelo evangelista Mateus 5, 5, 6 e 10, e nos fala da bem-aventurança das aflições. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Hoje vamos analisar quem são os bem-aventurados a que Jesus se referiu, uma vez que todos nós que estamos encarnados na Terra sofremos, mas nem todos nós somos bem-aventurados por sofrer. Jesus não se referiu a todos os encarnados na Terra quando proferiu esta bem-aventurança, mas se referiu àqueles que sabem sofrer. Àqueles que enxergam o sofrimento como um aprendizado, um impulso para o progresso, como um remédio amargo, difícil de tomar, mas que nos cura, nos leva à cura. E por isso a bem-aventurança, a felicidade de estar atravessando uma condição desfavorável, mas que é momentânea, não pode estar no sofrimento em si, mas na perspectiva de que depois do sofrimento, superada esta fase, com compreensão, suplantada a dor, com resignação, nós colheremos os frutos deste aprendizado e seremos então consolados. E esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar da resignação, do bem e do mal sofrer. Não pensemos que resignação seja a aceitação do sofrimento sem a busca de uma solução. Não, não é isso. Todo homem que sofre tem o direito e o dever de procurar ajuda, de procurar alívio para a sua dor, seja ela material ou espiritual. Afinal, vimos na semana passada que o sofrimento nos impulsiona ao progresso. Resignar-se é ter paciência com o sofrimento, é não se desesperar, não se irar ou se revoltar contra Deus. Não é sinônimo de desânimo. Resignado é aquele que, diante do sofrimento, com confiança na bondade e na misericórdia de Deus, faz tudo o que lhe seja possível para melhorar, para minorar o seu sofrimento, melhorar a condição desfavorável em que se encontra e age assim, mantendo-se otimista e confiante na vitória, mas sabendo que a vontade de Deus muitas vezes não coincide com a nossa, não é mesmo? Assim, diante do sofrimento, seja físico, seja psicológico, devemos primeiro nos lembrar que o nosso Pai é bom, é misericordioso e que não nos deixaria sofrer em vão. Ele não daria uma carga tão pesada para carregarmos se nós não tivéssemos condição de carregarmos essa carga. Pensemos que no momento do nosso planejamento, no momento que nós fomos planejar a nossa encarnação, foi feito conosco um levantamento de todos os nossos equívocos, acertos também, nossos vícios e nossas virtudes. Combinou-se que voltaríamos e que enfrentaríamos essa ou aquela situação, essa ou aquela dificuldade para vencermos este ou aquele vício, ou para refazermos esta ou aquela situação equivocada que deixamos de resolver no passado. Os encarregados desse planejamento não têm essa função por apadrinhamento, não. Na espiritualidade, tudo é conquistado por mérito verdadeiro. Logo, eles não erram, planejaram e deixaram a margem de folga para que nós pudéssemos vencer as dificuldades. Eles não seriam, digamos, tão rigorosos conosco, que planejassem uma coisa que fosse ali uma margem tão estreita que nós não pudéssemos cumprir. Não, planejaram e nos deram essa margem de folga. Assim nós temos condições de vencer as nossas aflições. Precisamos nos lembrar que temos recursos internos e recursos externos que colaboram conosco para isso. E quais são esses recursos? De início, já voltamos para essa jornada com um guia espiritual, um amigo,
mais sábio, mais prudente, mais sensato que nós, e pronto para nos ajudar a qualquer momento. É esse nosso amigo fiel, nosso escudeiro, nosso afiançador, nosso fiador. Depois, são todas as conquistas de caráter que nós já adquirimos ao longo das nossas existências. Ainda depois, temos os nossos pais, que nos deram a vida, a casa, a condição estrutural para nos desenvolvermos o amor, o carinho. Ou se não tivemos pais, tivemos alguém que fez as vezes dos nossos pais. São os nossos amigos, os nossos parentes, o centro espírita, a igreja, ou seja, são os irmãos de jornada que estão ao nosso lado para nos dar esse apoio de que precisamos. Então, se temos um pai de bondade imensurável, temos o nosso guia, nosso anjo guardião, os demais recursos físicos e psicológicos que o Pai nos propiciou. E ainda temos a oração que nos põe em contato com os amigos espirituais e que podemos nos pôr em contato com eles e pedir ajuda, pedir ainda um socorro maior quando estamos necessitados. Então, como podemos nos desesperar? Como podemos achar que tudo está dando errado, que tudo está perdido, que nada vai se resolver? Não. Ouçamos a nossa voz interior que fala: avante, tudo passará. A mensagem de hoje do Evangelho nos diz que nem todos sabemos sofrer. Bem-aventurado é aquele que tem a oportunidade de, diante do sofrimento, provar a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus. Porque esses que sabem sofrer com resignação terão centuplicada a alegria que lhes falta hoje na terra e a felicidade que lhes falta hoje na terra. A lição nos diz, numa linguagem figurada, metafórica, que aquele que sofre é como um homem que muito deve, e o seu credor lhe oferece uma oportunidade única de quitação por 1/100 da dívida. É dividir a dívida por 100. Imaginemos então esta situação. Nós temos uma dívida muito grande e o credor nos oferece uma liquidação, uma oportunidade de pagarmos com muito pouco tudo que devemos, de quitar. Mas naquele instante, naquele momento, nem aquele pouco nós temos. No entanto, se nós fizermos um pouquinho de sacrifício, não é? Sacrifício mínimo, cortarmos os excessos, tirarmos algumas horas, trabalharmos algumas horas a mais, né? Tirarmos um pouquinho de tempo de descanso para trabalhar, nós pagaremos a dívida. Vai ser difícil, mas nós pagaremos a dívida. Qual de nós não faria esse esforço, não é? Qual de nós não trabalharia mais horas, não descansaria menos, não pediria até, digamos assim, para fazer mais horas extras no trabalho e ainda, pagando a dívida depois, beijaria a mão do credor, porque se livrou de uma grande dívida com pouco. É essa comparação que o Evangelho nos traz, que essa lição nos traz. E essa lição também, nessa comparação, nos demonstra outro ensino muito importante, que o nosso Pai Celestial, a lei de Deus, a lei de amor, justiça e caridade, não é lei de talião. A lei de talião é aquela do olho por olho e dente por dente. Fez tal coisa, paga com tal coisa. Não, a lei de Deus não é essa, não. A lei de Deus é a lei de amor, é a lei que busca meios de nos ensinar com paciência, de pagarmos com o aprendizado, de pagarmos com o trabalho. Não é nem de pagarmos, é de repormos aquela situação que erramos com o trabalho e aprendendo e com muito amor e paciência. Essa é a lei de Deus. É a lei de misericórdia, não é? É a chamada graça. Os nossos irmãos de outra denominação religiosa nos dizem que nos salvamos pela graça. E aí nós aprendemos no Espiritismo
que nos salvamos também pelas obras, não é? Mas nós nunca entendemos o que é a graça. Então, a graça é essa misericórdia de Deus, de nós não precisarmos passar ou nos salvar pelo aprendizado de passarmos por tudo que fizemos de errado. Não. Nos salvamos, evoluímos. Salvar significa evoluir e chegar a ser espírito puro, pela misericórdia de Deus que nos concede essas oportunidades de passarmos por situações conflituosas, sofridas, mas que são necessárias ao nosso aprendizado. Então, se nós precisamos aprender a ter paciência, nós vamos passar por situações que nos vão propiciar, pela graça de Deus, nos vão propiciar essas oportunidades de desenvolvermos a paciência. Se precisamos ser caridosos, vamos passar por essas situações de que alguém vai precisar de nós para que nós possamos ajudar, possamos desenvolver essa virtude. E assim de todas as virtudes, da misericórdia, da brandura, de todas as virtudes, do amor, enfim. Tudo o que nós precisamos aprender, nós vamos passar pela graça de Deus para aprendermos. E precisamos aproveitar essa oportunidade de aprendermos realmente para não termos que passar de novo por outro ensinamento, não é mesmo? E o capítulo nos traz ainda uma reflexão sobre os tormentos voluntários, que são aqueles sofrimentos que nós procuramos, nós buscamos com as nossas atitudes irrefletidas. Não nos foram dados por Deus, e sim, nós os buscamos, fabricamos pela nossa vontade. Cometemos muitos erros na busca de uma felicidade quimérica, que não existe na Terra. Não está ao nosso alcance no estágio de desenvolvimento que nós nos encontramos, não está ao nosso alcance termos a felicidade pura. Um dia, a felicidade plena, um dia teremos quando formos espíritos puros, quando nos desenvolvermos ao ponto de não termos mais nenhuma mácula no nosso caráter. Aí sim, nós seremos felizes, totalmente, completamente felizes. Mas nós vivemos buscando, numa busca irrefletida, nós vivemos buscando uma felicidade que não existe e por conta disso, muitas vezes, nós aumentamos os nossos tormentos. Vamos citar um exemplo, apenas um, porque é muito atual, que é a ganância, a inveja e o ciúme que nos causam observar a vida dos outros, a vida dos irmãos nas redes sociais. Queremos ter o corpo do outro, o marido igual ao outro, a mulher igual à do outro, os filhos, os passeios, a vida, a comida, enfim. Queremos ter tudo o que o outro tem, pensando que a vida do outro é um paraíso de felicidade. E, no entanto, isso não corresponde à realidade. Não nos perguntamos se aquilo tudo é verdadeiro ou falso, se existe realmente aquela felicidade estampada nas fotos e, principalmente, não nos questionamos qual é o objetivo de alguém que passa a vida a tirar fotos e expor como se vivesse uma vida fantasiosa. Porque não existe. Todos nós que estamos encarnados na Terra temos problemas. Sejamos ricos, pobres, de qualquer religião, de qualquer nacionalidade, todos nós temos problemas. Quantas vezes nós temos notícias de amigos nossos ou mesmo de pessoas famosas que acabaram relacionamentos, puseram fim a relacionamentos depois de uma postagem que parecia que estavam maravilhosamente bem. Quantas vezes temos notícias de amigos ou de conhecidos que aumentaram ou foram à ruína financeira porque aumentaram ainda mais suas dívidas para fazerem uma viagem que, quando estava postada nas redes, parecia que estava no paraíso. Ora, meus irmãos, não nos iludamos. Não nos iludamos. A vida de todos nós tem as suas dificuldades. E todos nós temos muita dificuldade.
O Evangelho nesta lição nos lembra que se tivermos em mente que tudo passará e que no futuro, se nos desvencilharmos dos nossos desajustes morais, seremos mais felizes. Deixaremos de sofrer por coisas efêmeras. Ainda nesse capítulo, Kardec faz algumas perguntas aos espíritos sobre as aflições humanas. São questões filosóficas, reflexões que ele fez, que ao se debruçar sobre o tema e perguntou aos espíritos o que eles achavam. Uma dessas perguntas ele diz, ele propõe aos espíritos superiores se nossas aflições nos são dadas para o nosso crescimento espiritual e intelectual, seria lícito tentarmos amenizá-las? Não seria agir em contrariedade à lei de Deus se tentarmos amenizar os nossos sofrimentos? E os espíritos respondem com duas perguntas. Respondem a ele perguntando se é permitido ao que se afoga salvar-se. Se é permitido ao que está doente procurar ajuda médica. Claro que é permitido. Os atributos do espírito são moral e inteligência. Deus nos concede os meios de nos desenvolvermos nestes dois aspectos, inteligência e moral, que é o conjunto das virtudes do espírito. As provas não nos foram dadas por Deus para as sofrermos sem raciocinarmos, não, sem questionarmos o porquê da sua existência, ou sem tentarmos diminuí-las. A nossa postura diante das aflições não deve ser de comodismo. Ao contrário, as provas desafiam ação, inteligência, no sentido de procurarmos meios materiais e intelectuais de nos desenvolvermos para amenizá-las. Outra pergunta feita por Kardec aos espíritos é se podemos aumentar voluntariamente os nossos cilícios. No Evangelho nós encontramos essa palavra, cilício, que ali está empregada como sofrimento voluntário. Os primeiros cristãos, por verem que os mártires se sacrificavam por amor à causa, por amor a Jesus, eles equivocadamente entenderam que o sofrimento físico era agradável a Deus. E, no entanto, não é. Uma das maneiras de se flagelarem consistia em usar um cinto de couro ou de pano que eles, por baixo da roupa, em que eles pregavam espinhos ali naquele cinto. E à medida que eles iam se movimentando, esses espinhos iam ferindo as suas costas, o seu corpo. E eles faziam isso na esperança de que Deus levasse em consideração o sofrimento físico que estavam passando e diminuísse assim os seus débitos morais perante Deus. Ainda hoje nós temos irmãos que se autoflagelam. Não é raro vermos irmãos em penitência, de joelhos por horas, caminhando quilômetros, estrada fora, principalmente nas épocas de dias santificados, próximas aos dias santificados, a este ou aquele santo, a esta ou aquela figura bíblica. Nós encontramos pessoas muitas vezes até carregando cruzes, não é? E se impondo esses castigos físicos, achando que eles anularão aquelas ações que perante Deus foram equivocadas. Deus é Deus de bondade, de misericórdia, Ele compreende o nosso estágio de desenvolvimento moral e intelectual. No entanto, o Espiritismo veio nos trazer uma visão da mensagem de Jesus reexplicada, raciocinada, e nos esclarece que o nosso sofrimento físico voluntariamente imposto não é capaz de promover o nosso crescimento espiritual. Só crescemos espiritualmente pela compreensão, pelo atendimento, pelo entendimento do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal. E a partir deste entendimento, pela ação correta, de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com esse novo entendimento da vida. De que nos adianta, por exemplo, nos martirizarmos fisicamente se nós não nos dispusermos a sermos menos egoístas,
menos orgulhosos, menos materialistas, continuaremos cometendo os mesmos equívocos, apesar de termos passado por tanto sofrimento físico. Nosso corpo é o instrumento, é a máquina que temos para cumprir a nossa missão na Terra, a nossa tarefa, a tarefa que nos cabe. Quanto mais pudermos mantê-lo saudável, rígido, mais condições teremos de cumprir a nossa tarefa com sucesso. No entanto, os espíritos superiores nos ensinam que em tudo Deus observa a nossa intenção. Assim, se nós nos impusermos algum sofrimento físico, por exemplo, para ajudar alguém, como passar frio numa noite de frio, tirar o agasalho para dar a alguém que está na rua, deixar de comer uma refeição para dar a alguém que necessita, deixar de comprar alguma coisa que lhe era muito necessária para ajudar alguém com aqueles recursos que está passando por uma necessidade maior. Isso é um sacrifício, embora físico, que agrada a Deus. Por quê? Porque não teve um objetivo egoísta, teve um objetivo altruísta, que foi ajudar alguém. E quanto aos sofrimentos alheios, Kardec pergunta, qual deve ser a nossa postura diante do irmão que sofre? Nos cabe ajudá-lo ou devemos deixar que cumpra a sua prova, que sua prova siga o seu curso, já que está na vontade de Deus? Nenhum de nós, em tempo algum, recebeu de Deus a tarefa de contribuir para que o outro sofra, ainda que para ajudá-lo a cumprir as suas provas. Ao contrário, Deus espera que nos ajudemos uns aos outros. A lei de Deus é a lei de amor, caridade e misericórdia, justiça. A solidariedade entre os indivíduos é da lei de Deus, entre os encarnados e os desencarnados, assim como entre as coletividades. Então devemos ajudar sempre, sermos instrumentos de refrigério aos que sofrem, se isso estiver ao nosso alcance. Outra reflexão é sabermos se, estando alguém em sofrimento extremo, agonizando, sem esperanças de cura, seria justo abreviarmos aquele sofrimento? Na questão anterior, Kardec queria saber se é justo ficarmos passivos, não termos nenhuma atitude diante do sofrimento alheio para ajudar o irmão a cumprir a sua prova. Aqui a pergunta é outra, se é justo agirmos, se é lícito agirmos para diminuir o sofrimento alheio quando a cura já esteja descartada pela medicina. Os espíritos nos respondem no sentido de que nós não sabemos os desígnios de Deus. Ninguém sabe os desígnios de Deus. Muitas vezes Deus concede àquele que está passando por um momento de doença muito grave, está à beira da morte mesmo, concede a oportunidade de voltar a ter saúde. Mas antes ele passa por momentos que lhe permitem refletir sobre a sua vida, seus atos, seu comportamento, e neste raciocínio, nessas reflexões, nestes pensamentos, o espírito se arrepende de muitos erros cometidos e toma resoluções de mudanças que lhe serão muito úteis na vida atual ou na vida futura. Essa experiência de voltar de uma situação em que se está clinicamente morto chama-se EQM. Essas pessoas que passam por isso dão-se conta que são espíritos e não corpos apenas. E quando recobram a saúde, passam a ver a vida com outro olhar, com um olhar mais generoso, normalmente buscam um lado espiritual que antes não valorizavam tanto. E mesmo para os casos em que o espírito, estando em coma, não recobra a saúde do corpo, vindo a desencarnar, aqueles momentos que para nós parecem inúteis e só de sofrimento, na realidade para o espírito são necessários para que possa refletir e posteriormente em outra encarnação se modificar. Então o que podemos e devemos fazer pelo que sofre, pelos que se encontram nessas condições, é aliviar os seus sofrimentos, aliviar materialmente, dando todo o conforto que nos seja possível, que esteja ao nosso alcance, aliviar espiritualmente fazendo orações e pedindo a Deus que conceda aos bons espíritos, que conceda àquele espírito a oportunidade
de refletir, de ser assistido, de depois que sair daquele sofrimento, ser abraçado, ser bem recebido pela espiritualidade. Isso vai trazer conforto espiritual para ele e vai trazer também o conforto material, se nós pudermos dar. Então é isso que podemos fazer por aquele que sofre e que está se ultimando na carne. Então vimos nesse capítulo que devemos enxergar os nossos sofrimentos de maneira a vê-los como um impulso para o nosso crescimento, como uma grande oportunidade de aprendizado, de evolução, nos despojando do homem velho, do homem antigo e nos preparando para um mundo de amanhã, para sermos um homem melhor. Que Jesus nos abençoe, nos dando força, coragem, otimismo, para prosseguirmos enfrentando as nossas dificuldades, sem desespero, sem revolta, sem perdermos a nossa fé. Pois bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. Obrigada e uma boa noite a todos.